Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. A paz... Com a paz do Senhor Jesus. Quero externar a minha gratidão a Deus e o privilégio de retornar a São José dos Campos e a oportunidade de participar desta 10ª Escola Bíblica de Obreiros. Cumprimento ao pastor Manuel Barbosa Martins, presidente da Assembleia de Deus aqui nesta cidade, e é um companheiro de longa data nas lides da nossa querida Assembleia de Deus, e agradeço a honra do convite de retornar e estar com os irmãos nesta oportunidade. E na pessoa do pastor presidente, cumprimentar todos os demais pastores e obreiros aqui reunidos, bem como toda a igreja do Senhor. Queridos, enquanto nós estamos em pé, nós vamos fazer uma leitura bíblica na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3. Eu vou pedir aos irmãos da técnica, nós temos uns slides para projetar. Depois da leitura, nós vamos então fazer uso do sistema visual. O texto bíblico, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. O texto diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Vou pedir à igreja para ler depois de mim. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Quem crê diz amém? Podemos assentar, meus irmãos. Muito obrigado pela cooperação de todos. Nós vamos então contar com o apoio dos irmãos da técnica e aqueles que têm o material impresso na apostila. Nós temos todo o texto da nossa reflexão impresso, cujo tema geral: valores cristãos para a vida do obreiro. Vou pedir aos irmãos para repetirmos juntos, 1, 2 e 3, valores cristãos para a vida do obreiro. Nós vamos, para ganhar tempo, já iniciar com a nota de introdução. Vai projetar também na tela, pode passar aí, meu amado, pode ir adiante essa parte aí, pode ir direto para a introdução. Mais um slide. Ok, amados, nós vamos então meditar nesse tema, valores cristãos para a vida do obreiro, em 4 subtemas ou 4 tópicos, e vamos ter que correr com o tempo para poder ver todos eles. Então vou pedir aos irmãos para lerem depois de mim. Ponto de número 1, diga assim: as Escrituras e os valores cristãos. Ponto 2, a importância do decálogo. Ponto 3, o Sermão do Monte. E o ponto 4, as ideologias progressistas. Ok, 4 pontos então. Vamos nos organizar para que nesse tempo de cerca de 1 hora possamos refletir. Introdução. Nós queremos destacar para a igreja que a principal fundamentação para identificar os valores do reino de Deus
encontra-se na revelação divina. Desse modo, os princípios adotados pela ética e pela moral cristã são bíblicos e, portanto, imutáveis. Queridos, os valores revelados na palavra de Deus, que compõem a ética e a moral cristã, não se modificam. Eles não podem ser alterados, porque a palavra de Deus é imutável. Quem crê diz amém. Outro aspecto a destacar no slide a seguir é uma síntese do que está na apostila. Esses princípios, diga assim, são universais. Ora, amados, se o princípio bíblico é universal, então não se admite a existência de uma ética e de uma moral cristã diferente de uma cultura para outra. Os padrões da ética e da moral cristã não sofrem mutações. Agora diga, a verdade bíblica não pode ser relativizada ou flexibilizada. Ninguém está autorizado a alterar a revelação divina de Deus. Esta palavra é fiel e verdadeira, é a nossa única e infalível regra de fé e prática. Portanto, os valores cristãos, eles são imutáveis. Bem, dito isso, vamos ao ponto 1. As Escrituras e os valores cristãos. Amados, até o século XVI, depois do período dos pais da igreja, o cristianismo, sob o domínio da Igreja Católica, se distanciou da fé bíblica, até que em 1517, Martinho Lutero, lendo Epístola de Paulo aos Romanos, em especial o capítulo 1, entendeu que a justificação se dá pela fé, e então ele escreveu 95 teses e as afixou na porta do templo da igreja que ficava em Wittenberg, na Alemanha, combatendo todo o ensino torcido das Escrituras. E com a reforma protestante, 5 princípios teológicos foram instaurados. Pode voltar à tela anterior. Esses 5 princípios aparecem na sua tela em latim: sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus e solo Deo gloria. E quer dizer que somente a Escritura tem autoridade, que somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a Deus se deve glória. Esse princípio de sola escritura precisa ser entendido. Então vamos ver como ensinaram os reformadores. Primeiro, Lutero, na tela seguinte. Lutero ensinou que somente a Escritura tem autoridade, e não a Escritura somada à tradição. Ou seja, aquilo que não está no texto bíblico não tem autoridade. A autoridade é aquilo que está revelado na palavra de Deus. Outro aspecto, o outro reformador foi Zwinglio, foi o reformador na Suíça. Ele ensinou, além da Bíblia, a igreja não possui outra fonte de autoridade.
a autoridade suprema é a palavra de Deus. O reformador de Genebra, João Calvino, no slide seguinte, ensinou: a Bíblia é o firme alicerce para as crenças cristãs. Um outro reformador, Menno Simons, que foi um reformador anabatista, ele fazia apelo urgente à autoridade da Bíblia. E por fim, o reformador Jacó Armínio. Escute o que ensinou Armínio: todas as doutrinas necessárias já nos foram transmitidas pelas Escrituras, e nenhuma tradição humana pode acrescentar ou retirar coisa alguma. A palavra de Deus é fiel, é verdadeira. O que nela está revelado de Gênesis a Apocalipse é a revelação de Deus para a humanidade, e ninguém pode acrescentar ou retirar dela coisa alguma. Por fim, para encerrar esse primeiro ponto, eu trago aos irmãos o que diz a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Repita depois de mim: a Bíblia Sagrada é nossa única regra de fé e prática, a inerrante, completa e infalível palavra de Deus, que não pode ser anulada. Então, meus irmãos, todo o ensino, todo o aprendizado, toda a experiência espiritual, toda a doutrina precisa passar pelo aval das Escrituras. Ela tem a palavra final em questão de fé e prática, porque ela é a inspirada e infalível e inerrante revelação de Deus para o seu povo. Eu quero destacar aqui que essa expressão que aparece na declaração de fé, a Bíblia é, do verbo ser, é uma expressão ortodoxa. Quando eu digo que a Bíblia é a palavra, eu estou dizendo que tudo quanto nela está escrito veio da parte de Deus. Porém, nós temos hoje uma teologia liberal que ensina que a Bíblia contém a palavra. E isto está nos seminários teológicos, está na internet, nas redes sociais, pessoas dizendo que a Bíblia contém. Quando usa esse termo, que ela contém, está dizendo que parte daquilo que está revelado veio de Deus e outra parte não. Portanto, é uma expressão liberal. Mas nós somos ortodoxos. A Bíblia é a palavra, toda ela, completa. E tem uma terceira expressão que é neoliberal, e essa por vezes está no meio da Assembleia de Deus, de modo sutil. A interpretação neoliberal diz que a Bíblia não é a palavra e que ela nem contém a palavra, mas que ela se torna a palavra. Ou seja, se alguém lê a Bíblia e nela crê, então a Bíblia se torna a palavra de Deus para aquele que crê. Ou se alguém lê a Bíblia e passa a obedecer, então a Bíblia tornou-se palavra para aquela pessoa. E esta é uma outra heresia, porque a Bíblia é a palavra, ela não contém e nem se torna, ela é. O problema no nosso meio é que desavisados, muitos dizem assim, usando o mesmo conceito neoliberal de que a Bíblia se torna a palavra e que ela não é a palavra. Eles dizem assim, no nosso meio, você deve ter ouvido muitas vezes as pessoas dizerem:
este livro fechado é um livro qualquer, esse livro aberto é a palavra de Deus. Isso é teologia neoliberal. E eu quero lhes dizer aqui nesta noite que se alguém lê este livro e não crê, se alguém lê este livro e não obedece, ou se este livro está fechado ou aberto, permanece sendo a bendita palavra de Deus. Amém? Então a fonte de autoridade para a ética, para a moral e os valores cristãos é a palavra de Deus. Vamos então ver a importância do decálogo como código de ética e moral para a fé cristã. Pode passar o slide seguinte. Nós temos aí, irmãos, uma imagem das duas tábuas da lei, uma simbologia, com a seguinte informação: os 10 mandamentos são preceitos éticos que fazem parte da lei moral de Deus, exceto a guarda do sábado, que não era lei moral, mas era lei cerimonial. Agora veja no slide a seguir o que quero destacar. São 10 mandamentos. Os 4 primeiros relacionam o homem com Deus. Está na vertical, é um relacionamento verticalizado, eu e Deus. E o que Deus diz então para mim de modo individual? Primeiro, o primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás. Quarto: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro, Quarto agora: lembra-te do dia de descanso para o santificar. Esses 4 mandamentos é entre eu e Deus, é a minha comunhão vertical com Ele. Os outros 6 mandamentos, que está na sequência, dizem respeito à minha relação com o próximo, do homem para com o homem, com os meus irmãos. De modo que o 5º mandamento diz: honra teu pai e tua mãe. É na horizontal, eu como filho e meus pais. Continua na horizontal agora: não matarás, não tirar a vida do próximo, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Os 10 mandamentos contém o código ético, exceto a guarda do sábado. E então, numa certa ocasião, um doutor da lei se aproximou de Jesus. Pode colocar o slide a seguir. E lhe perguntou, Mateus 22, 35, 36. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo, repita depois de mim: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Ele estava referindo-se ao decálogo. Qual é o maior? Amar a Deus, não mentir, não cobiçar, não roubar. E olha a resposta de Jesus. Veja no verso seguinte, no slide seguinte, Mateus 22, 37 a 40. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Então diga: amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento.
que resume os 4 primeiros. Quem ama a Deus só tem Ele como Senhor. Quem ama a Deus não comete idolatria. Quem ama a Deus não toma o nome dele em vão. Quem ama a Deus tem dia de descanso separado para adorar ao seu Deus na beleza da sua santidade. É o primeiro mandamento. Resume os 4 primeiros. Os outros 6 que fazem relação com o próximo, Jesus continua no slide a seguir. E o segundo é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Diga: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí Cristo encerra dizendo: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, de modo que o fim da lei é o amor. O amor norteia a ética, o amor norteia a moral, o amor norteia os valores cristãos. Veja no slide a seguir, quando a Escritura nos declara através do apóstolo João, 1 de João 4,8, ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Este é um valor cristão intrínseco. Quem não tem amor não conheceu a Deus. E a expressão do apóstolo no capítulo 4 e versículo 20 da primeira carta é ainda mais grave. Ele diz: se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois que não ama a seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Queridos, na ética e na moral dos valores cristãos, o crente salvo, ele tem que amar a Deus e amar ao seu irmão. Aquele que odeia o irmão, que fala mal do irmão, que prejudica o irmão, que persegue o irmão, a Escritura diz: o tal é um hipócrita mentiroso, porque aqueles que amam a Deus devem também amar seus irmãos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos. Sabe o que é isto? Ele está dizendo o seguinte: ainda que eu tivesse o dom de variedade de línguas e não tivesse amor, não me adiantaria de nada. E ele continua a dizer: ainda que eu tivesse toda a ciência e todo o conhecimento. Sabe o que é isso? O dom da palavra da sabedoria e o dom da palavra da ciência. Ele disse: ainda que eu tivesse 2 dons e não tivesse amor, eu seria como um metal que soa, como o sino que tine. Ele diz: ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar os montes. É o dom da operação de maravilhas e o dom da fé. Ainda, diz Paulo, que eu pudesse realizar tantas coisas e não tivesse amor, nada adiantaria. E ele finaliza dizendo, versículo 13 do capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, ele diz: agora permaneçam a fé, a esperança e o amor, mas a maior destas 3 é o amor. O amor é maior que a fé, o amor é maior que a esperança, porque aquele que ama a Deus também ama o seu próximo. Aquele que ama cumpre a palavra, aquele que ama obedece a Escritura, aquele que ama a Deus não vive na prática do pecado. Terceiro ponto, Sermão do Monte. Aqui, amados,
Eu quero destacar com a igreja que o Sermão do Monte, e compreende os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. O Sermão do Monte é o código de ética e o código moral do Novo Testamento, que está sendo instituído por Cristo, que vem implantar o reino de Deus. Outro detalhe: o Evangelho de Mateus é considerado o Evangelho do reino. A palavra reino aparece 55 vezes no termo grego basileia. Reino dos céus, 32 vezes. Eu não tenho tempo de discorrer sobre todas as vezes, mas eu selecionei algumas que estão na apostila. Pode passar o slide seguinte. Primeiro, nós vamos começar com a mensagem de João Batista, bem no início do Evangelho de Mateus, capítulo 3, 1 e 2, que diz: e naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo... Qual era a pregação de João Batista? Repita depois de mim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Qual é a mensagem que João Batista traz, anunciando que o reino dos céus está por vir? Diga: arrependimento. Agora veja, depois disso, Jesus é batizado por João lá no Jordão, é levado para o deserto, tentado pelo diabo. Vitorioso, ele retorna para a Galileia e começa a pregar. Veja no slide a seguir, Mateus capítulo de número 4, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, leia depois de mim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A palavra arrependimento, amados, significa mudar de mente. É metanoia do grego, mudar a cosmovisão, abandonar pecados, mudar de atitude. E escute, tanto João Batista quanto Jesus Cristo anunciaram uma mensagem pioneira de que o reino dos céus é acompanhado de arrependimento. Não há reino dos céus sem arrependimento, não há evangelho sem arrependimento, não há salvação sem arrependimento, não há perdão de pecados sem arrependimento, não há vida eterna sem arrependimento. A igreja precisa voltar a pregar em seus púlpitos: arrependei-vos. Sem mudança de vida, sem mudança de caráter, sem mudança de atitude, não há reino dos céus. E nós vivemos um tempo muito difícil, em que a mensagem do arrependimento já foi esquecida em vários púlpitos das igrejas no Brasil e no mundo, porque as mensagens são de autoajuda, para massagear o ego das pessoas, para fazê-las felizes, mesmo que momentaneamente. Mas a mensagem da cruz, a que transforma, a que liberta, a que opera na vida do pecador, é: arrependei-vos. Cristo veio implantar o reino dos céus. Mas o que é o reino? Veja no slide a seguir, Lucas 17, 20 e 21. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus
sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Cristo disse: o reino de Deus não é exterior. O reino de Deus não é político, o reino de Deus não é militar, o reino de Deus não é monarquia, o reino de Deus não é democracia, o reino de Deus não é nada de aparência exterior. O reino de Deus é espiritual, ele está dentro de vós, habita em vós. Cristo veio reinar na minha e na sua vida. Ele veio para reinar em meu e o seu coração. E então ele reúne a multidão no monte e começa o seu primeiro sermão acerca do reino espiritual que ele vem implantar dentro de nós. Vamos ler Mateus, pode projetar a tela, capítulo 5, versículos de 1 a 3. Escute: Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte, e tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos, e ele se pôs a ensiná-los, dizendo, repita: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra bem-aventurado aqui aparece 9 vezes no capítulo 5. Makarios, do grego, quer dizer mais do que feliz. Quem é mais do que feliz, mais do que abençoado? Cristo disse: os pobres de espírito, porque é para os pobres de espírito que ele veio implantar o reino. É para os pobres de espírito que ele inaugura o reino. Sabe o que significa ser pobre de espírito ou humilde de espírito? Aquele que se reconhece pecador, aquele que sabe que precisa de Deus, aquele que anseia por misericórdia, aquele que foi convencido de seus pecados pelo Espírito Santo, aquele que se humilha na presença do Todo-Poderoso e se reconhece miserável e clama por perdão. Cristo disse: bem-aventurado, porque é deles, dos humildes do Espírito, é deles o reino dos céus. O reino do céu não é para o soberbo, nem para o arrogante, nem para o prepotente, nem para aquele que é cheio de si. Não é para aquele que não se reconhece miserável, não é para aquele que não se reconhece pecador, não é para aquele que oculta os seus pecados, não é para aquele que esconde as suas transgressões, é para aquele que é humilde de espírito, aquele que diz: Senhor, eu preciso de Ti, Deus, tem misericórdia de mim, tem compaixão, porque sou miserável pecador, eu careço da Tua graça, eu careço da Tua misericórdia, eu preciso do Teu perdão, da Tua compaixão. Ajuda-me, Senhor, na minha fragilidade. Para esses é o reino dos céus. Agora escute um detalhe, amados. Nesta ética e moral deste reino dos céus que Cristo vem implantar dentro de nós, Ele tem uma advertência muito forte para fazer. Ainda no Sermão do Monte, no capítulo de número 5 e o versículo 20, ele dirige a sua palavra àquela multidão e lhes faz um alerta muito sério. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Ele olha para a multidão e diz: pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, que diz o texto,
de maneira ou de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo: no reino dos céus, de modo algum entra um fariseu. Não tem como fazer parte do reino dos céus quem é fariseu. Ele disse: a vossa justiça tem que exceder ao comportamento dos fariseus e dos escribas. A palavra grega aqui, irmãos, é diacoicine, que quer dizer condição de ser aprovado por Deus. Por que Cristo está dizendo isto? Porque havia na sua época uma religiosidade. Os fariseus eram o grupo de maior religiosidade da época. Eram 5 os grupos religiosos dentro do judaísmo: os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios, os herodianos. E os fariseus eram o maior grupo. No tempo de Cristo, só em Jerusalém havia 6.000 fariseus. E Cristo disse que se o comportamento daqueles que desejavam fazer parte do reino dos céus não fosse melhor, ou superior, ou diferente do comportamento dos fariseus, eles não teriam acesso ao reino. E que comportamento é esse a que Jesus se refere? Vamos ver, ele mesmo explica. Mateus capítulo 23, versículos 1 a 3. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés se assentam quem, igreja? Os escribas e os fariseus. Sabe o que quer dizer cadeira de Moisés? Os intérpretes da lei de Moisés. Quem é que interpreta a lei de Moisés? Fariseus e escribas. Quem são os responsáveis de ensinar o povo? Fariseus e escribas. Quem são os defensores da lei mosaica? Fariseus e escribas. E Jesus disse: eles estão lá com essa função. Mas olha o que diz Jesus na sequência: portanto, tudo o que vos disserem, isso fazei e observai, mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam, ensinam e não vivem, pregam e não dão exemplo, sabem e não obedecem. Versículo seguinte, para ficar claro, Lucas 12:1. Ajuntando-se então muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou Jesus a dizer primeiro aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Irmãos, a hipocrisia é a aparência de religiosidade. A hipocrisia é sinônimo de falsidade. A hipocrisia é irmã do engano. A hipocrisia, ela é parente daquele que vende aquilo que não é. A hipocrisia é aparentar ser espiritual e ter a vida de pecado oculto e escondido. E a Escritura diz: para fazer parte do reino dos céus, não pode viver a hipocrisia dos fariseus e dos saduceus, porque para entrar no reino dos céus precisa ser humilde de espírito. E veja no slide a seguir, a partir desta exortação, Cristo no Sermão do Monte vai ensinar muitas coisas. Ele vai lá na lei. Amados, os judeus tinham escolas rabínicas, e os rabinos usavam um método de ensino chamado Midrash. O Midrash era uma coletânea onde estava de um lado
o que eles chamavam de halaká, que é a lei, e de outro lado a Hagadá, que era a interpretação da lei. Cada rabino tinha a sua própria interpretação. No tempo de Jesus, os rabinos famosos eram Hilel, Shammai, também o professor de Paulo, Gamaliel, entre outros. E cada qual tinha uma interpretação própria. E agora Cristo vai ensinar no Sermão do Monte por meio da Midrash. Ele vai dizer: ouviste o que foi dito na lei, não matarás. É a halaká, é o que está na lei. O que ensinavam os rabinos, o que eles interpretavam como Hagadá, eles diziam: matar é tirar a vida do próximo. Só que escute uma coisa: no reino dos céus que Cristo veio implantar, no reino que Ele veio implantar dentro de nós, os valores, a ética e a moral deste reino superam, suplantam, ultrapassam a interpretação dos rabinos. No reino dos céus, matar não é tão somente tirar a vida do outro, está incluso o homicídio. Mas Cristo vai dizer mais, que no reino dos céus, se alguém chamar o seu irmão de louco, se alguém lhe xingar de raca, já é réu do sinédrio. Porque há pessoas, irmãos, que não matam o outro tirando-lhe a vida física, mas há muito assassinato de reputação. Há muita gente matando o seu irmão, falando mal, fofocando, acusando, denegrindo, maculando a sua vida. E Cristo disse que no reino dos céus será réu do juízo do inferno. O reino dos céus requer amor. Na sequência, não adulterarás. Jesus vai dizer: ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. É a halaká, o que está na lei. E ele vai trazer agora a Hagadá, a interpretação. Os rabinos interpretavam do seguinte modo: adulterar é se deitar com um cônjuge que não seja seu marido ou sua esposa. Cristo disse: no reino dos céus é mais do que isso, ultrapassa isso, é isso, mas é mais um pouco. Qualquer que olhar para o sexo oposto com pensamento impuro já cometeu adultério no seu coração. E amados irmãos, nós vivemos em muitos lugares a hipocrisia, porque tem muita gente em pecado de adultério, viciada em pornografia, no celular, no smartphone, na internet. Tem muita gente olhando para o corpo do sexo oposto, desejando, imaginando, pensando em pecado no altar, no púlpito, no meio da igreja, no conjunto, no coral, na orquestra. Mas nesta noite o Espírito de Deus nos reúne neste santuário para que, aleluia, todos nós nos aproximamos dele para viver sempre em santidade. Aí ele vai falar da contribuição. Ele disse: olha, quando vocês forem dar uma oferta, quando forem contribuir, quando fizerem uma doação, uma esmola, não façam como os fariseus e os escribas, que são hipócritas. Lembra que ele disse: se a vossa justiça não for superior ao dos escribas e fariseus, não pode fazer parte deste reino, da ética e da moral do reino dos céus. Cristo disse: não façam como os fariseus, porque quando eles doam, quando eles contribuem, eles fazem tocar trombeta e anunciam aos quatro cantos
o quanto eles contribuíram, o quanto eles ajudaram, e querem ser paparicados, e querem ser bajulados, e querem ser elogiados, e querem estar em evidência. Mas aos súditos do reino que Cristo vem implantar dentro de nós, Ele disse: quando você contribuir, quando você ofertar, não saiba a tua mão esquerda o quanto contribuiu a tua mão direita, e o teu Pai que te vê no secreto, Ele te recompensará. Ele vai continuar falando sobre a oração. Ele disse: quando você for orar, você que é súdito deste reino, não vá orar como os fariseus e os escribas, que têm prazer de ficar em pé nas esquinas das ruas, com as mãos levantadas, sobe no monte e posta no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Olha eu aqui no monte clamando, olha eu aqui prostrado. Jesus disse: você que é súdito do reino dos céus, você que cumpre a ética do reino, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora no secreto, que o teu Pai que te vê te recompensará. É uma outra ética. E ele vai dizer mais sobre o jejum. Ele disse: quando você for jejuar, não faça como os fariseus. E quando eles jejuam, eles desfiguram o rosto, se vestem de saco e de cinza, se assentam nas esquinas para serem vistos pelos homens, para que saibam que ele está jejuando. Nos nossos dias ainda há tantos que são fariseus e dizem: olha pastor, hoje eu estou no óleo. Quem foi que perguntou? Sabe o que Jesus ensinou? Quando você jejuar, eu vou parafrasear o que Jesus disse: quando você jejuar, lava teu rosto, penteia teus cabelos, coloque a sua melhor roupa, use o seu melhor perfume e proceda normalmente, para que ninguém perceba que você está a jejuar, mas o teu Pai que te vê no secreto, Ele te abençoará. Esses são os valores do reino. Humilde de espírito, é para a glória de Deus, é para o louvor dEle, é para a adoração dEle, só de glória. Cristo vai dizer mais. Ele disse: cuidado com o julgamento. Ele disse: por que reparas tu no argueiro do olho do teu irmão, e não vês a trave que está no próprio olho? Por que você está a julgar as falhas e os erros do outro, e não olha para o próprio umbigo para ver que as tuas falhas e erros são maiores ainda do que a dele? As palavras de Jesus quer dizer: por que você não cuida da sua própria vida? Por que você não se preocupa com a sua própria alma? Por que você não confessa os seus próprios pecados? Por que você não abandona seus próprios erros? Por que você não se santifica e ser um servo melhor? Por que estás preocupado a olhar e julgar a vida alheia? E Cristo vai dizer: hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, ou o argueiro a trave do teu olho, para poder ver melhor, e assim poder ajudar alguém. O tempo passa depressa, mas quero abordar mais um detalhe. É preciso ser sincero no reino. Sabe o que é a palavra sincero, irmãos? A palavra sincero, ela é originária do latim.
Originalmente era sem cera e ficou sincero. Naquela época os vasos eram feitos de barro, potes e vasos eram feitos de barro, e o oleiro, quando estava a fazer os vasos e potes, por vezes, pelo barro ter alguma impureza, aparecia um trincadozinho, uma rachadurazinha, que não chegava a comprometer a integridade do vaso. E o que fazia então o oleiro para não perder aquele vaso? Ele passava cera, e a cera cobria aquela trincadura, aquela rachadura, e colocava à venda. Os desavisados compravam. Então, quem tinha experiência de compra, chegava e dizia: eu quero um vaso sem cera, um vaso que não está escondendo rachadura, um vaso que não esconde trincadura. E daí veio a expressão sem cera, sincero. Sincero é aquele que não esconde nada, que é franco, que é puro, que é verdadeiro. Então veja, no reino dos céus não entra a hipocrisia. Cristo disse aqui no encerramento do Sermão do Monte, no capítulo 7, ele vai dizer assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, porque só entra no reino dos céus quem for sincero. Somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Para fazer parte desse reino, irmãos, não basta dar glória a Deus no culto, não basta dizer amém, não basta pular, saltar, rodopiar, é preciso ter sinceridade em obediência com a palavra. E ele vai dizer mais: por isso naquele dia muitos se apresentarão dizendo: Senhor, em teu nome falamos noutras línguas, em teu nome nós expulsamos os demônios, em teu nome nós operamos curas, milagres e maravilhas. E ele dirá: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Os valores do reino, amados, a ética e a moral cristã requer que eu e você tenhamos uma vida de santidade e de sinceridade diante de Deus. Ele contempla do céu a minha e a sua vida. A palavra de Deus, ela é a bússola, é a lâmpada, é a regra de fé. Esta palavra vem sendo atacada, desconstruída. Os valores éticos e morais desta verdade estão sendo, na sociedade que vivemos, desconstruídos a cada dia. Vivemos o que se chama de pós-modernidade. A pós-modernidade começou ao término da Segunda Guerra Mundial, chamada de modernidade líquida, onde existe a pós-verdade. Sabe o que é a pós-verdade? Eles ensinam que não há verdade absoluta, que eu tenho uma verdade, você tem outra verdade. A minha verdade é diferente da sua verdade, e o que é verdade para mim pode não ser verdade para você, de modo que ensinam na pós-modernidade que eu tenho que respeitar a sua verdade e que você deve respeitar a minha verdade e que cada um deve viver a sua própria verdade. Porém, nas escrituras sagradas, que a nossa regra de fé não é a ideologia secularista deste mundo e nem o ideal da pós-modernidade. Para nós a regra de fé é a palavra, e a palavra diz em João 14,6, Cristo se apresenta dizendo: eu sou a verdade. Em João 8,32 ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 17,17 ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Para nós a regra de fé e a verdade é bíblica, é absoluta, é imutável, é verdadeira,
verdadeira, é objetiva. A verdade não pode ser ajustada, relativizada, ressignificada ou adaptada. A verdade é imutável. Cristo disse: céus e terra hão de passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Querem inverter os valores, querem prevalecer a pós-verdade, a mentira. Hoje muito se fala de narrativa, eu já estou indo para o final. A narrativa é pós-verdade. A narrativa não está preocupada nem com os fatos e nem com a realidade. A narrativa é a venda de uma ideia. Não importa se ela é mentirosa ou falsa. E está cheio de narrativas no mundo todo, na imprensa, na política, na mídia, em todos os lugares. Estamos sendo combatidos. Para os irmãos terem uma ideia, o Supremo Tribunal Federal aprovou uma ação direta de omissão chamada ADO de número 26, criminalizando a homofobia e a transfobia. Significa dizer que se no culto alguém pregar contra o pecado da homossexualidade e alguém entender que aquela mensagem é discurso de ódio, o pregador vai responder um processo criminal, cuja pena é de 6 meses a 3 anos de prisão. Sobre questão de ideologia de gênero, é apologia à prática da homossexualidade nas escolas. A pergunta é: o que nós faremos com este livro? O que faremos com esta verdade? Seremos amordaçados? Iniciei esta mensagem dizendo que a mensagem bíblica se resume no amor. E quando nós pregamos esta mensagem para um pecador, o fazemos por amor, por amar a alma, por amar o próximo, por desejar que ele se arrependa de suas culpas, para que ele experimente a mesma alegria da salvação que nós experimentamos. Mas quando nós estamos a pregar hoje contra o pecado, e a homossexualidade não é o único pecado de ordem moral que a igreja enfrenta. Dentro da imoralidade sexual está o adultério, a prostituição, a fornicação, a lascívia, o incesto, a pedofilia, a pornografia e tantos outros. Você não pode direcionar a sua mensagem para um grupo específico, que o pecado da imoralidade é um grupo grande, mas estamos sendo cerceados em nossa liberdade de expressão para não falar a verdade. Quando estive, alguns dos irmãos aqui assistiram no Supremo Tribunal Federal, na audiência pública designado pela CJDB para tratar do tema do aborto. Meus irmãos, quando fui designado, fui orientado a não citar no plenário do Supremo Tribunal Federal nenhum texto da Bíblia e nem fazer menção do nome de Deus. Deveria apresentar argumentos pró-vida contra o aborto de ordens constitucionais, jurídicas, sociológicas, filosóficas, biológicas, dentre outras, mas não de ordem religiosa, porque na pós-modernidade
os valores e a ética cristã não têm validade nenhuma. Na pós-modernidade, o valor, a ética e a moral é decidido pela sociedade e não pela palavra de Deus. Então eu escrevi um discurso de 20 minutos com todos esses argumentos. E quando terminado, fui orar a Deus sobre o que tinha escrito com a minha esposa em oração. E Deus falou ao nosso coração. Ele disse: você vai à Suprema Corte a defender a vida, e não vai citar nem meu nome e nem a minha palavra. E eu tomei aquela mensagem de Deus no meu coração, rasguei aquele discurso e escrevi outro. Nesse outro mantive todos os argumentos anteriores, mas acrescentei um parágrafo. Quem quiser pode assistir aí no YouTube, Pastor Douglas Batista mais aborto STF, vai aparecer o vídeo, tem mais de 1 milhão de visualizações. A ministra então, Rosa Weber, que presidia a sessão, eu perguntei a ela: desde quando neste país se tornou crime alguém acreditar em Deus e ter a sua vida pautada pela Bíblia Sagrada? Eu disse a ela na ocasião: este país ainda é um Estado democrático de direito, ainda não somos um país fascista, comunista, nós ainda temos liberdade de expressão, ainda temos direito de liberdade religiosa, e nós das Assembleias de Deus somos contra o aborto, porque a Bíblia diz: não matarás. Aleluia. Os valores e a ética cristã precisam ser defendidos onde quer que nós estivermos, onde quer que colocamos a planta de nosso pé. Esta palavra é fiel e verdadeira, ela é a revelação de Deus. Ao término da sessão plenária, alguém me disse: parabéns, você falou bonito, mas eles não vão te ouvir. E o Espírito de Deus falou ao meu coração. Deus disse: lembra-te do profeta Ezequiel. Deus disse a ele: você vai falar um povo de dura cerviz, eles não vão querer te ouvir, mas quer ouçam, quer deixe de ouvir, saberão que teve um profeta no meio deles. Seja um profeta de Deus nesta última hora. Seja um profeta de Deus na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu emprego, na sua escola, onde você andar. Finalizo agora. Daniel capítulo 3. Lá no Império da Babilônia, Nabucodonosor erigiu uma estátua de ouro, convocou os seus súditos para o campo de Durã e emitiu um decreto cuja ordem era prostrar-se diante da estátua de ouro para adorá-la, sob pena de ser lançado na fornalha de fogo ardente. Escute, irmãos, sabe quem estava no campo de Durã, além de outros povos? Os judeus. O que diz o decálogo da lei de Moisés, que todos aqueles judeus conheciam de cor. O que diz o segundo mandamento, que aqui lemos há pouco: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, não se prostrarás, não lhe prestarás culto. Eles todos sabiam que não podiam se prostrar, porque esta era o código de valor, de ética e moral que Deus havia lhes dado. Mas como o decreto dizia que se não prostrassem iriam morrer,
O que fizeram os judeus? Relativizaram a Escritura. Ressignificaram o texto. E disseram uns para os outros: Deus vai entender. Vamos nos prostrar, senão vamos morrer. Tem muito crente hoje com essa relativização, cedendo ao pecado, cedendo ao erro, cedendo a toda a iniquidade e imoralidade deste mundo, para manter privilégios, para manter posições, para manter cargos, para não criar animosidade, para não perder amigos. E os instrumentos musicais tocaram e eles se prostraram, mas havia 3 valorosos jovens ali, que não estavam dispostos a negociar a fé, que não colocaram no balcão de troca a sua, aleluia, fidelidade a Deus. Misael, Azarias e Ananias, cujos nomes caldeus eram Sadraque, Mesaque e Abednego. E amados, eles ficaram em pé. Escute, imediatamente avisaram o imperador. 3 jovens fizeram pouco caso da lei. Ei, quando você não se prostrar, quando você não se render, quando você não ceder, o inimigo vai se levantar com fúria, vai tentar lhe intimidar, vai te arrastar diante das autoridades, vai te levar aos tribunais. E os jovens chegaram diante do rei, e o rei lhes pergunta: é de propósito a desobediência? Quem vai poder livrá-los da minha mão? Quem vai poder livrá-los da fornalha de fogo ardente? E escute, irmãos, a Bíblia diz que o rei mandou aquecer a fornalha quantas vezes mais? 7 vezes mais. Sabe o que é isto? Intimidação. É como se dissesse aos jovens: não tem escape. Será que a igreja não está intimidada, acovardada? E o rei pergunta a eles: quem vai poder livrá-los de uma fornalha aquecida 7 vezes mais? Eles disseram: o Deus que nós servimos. E acrescentaram: Ele, o nosso Deus, pode nos livrar tanto da tua mão quanto da fornalha de fogo ardente. E o rei lhes disse: vou lhes dar uma segunda oportunidade. Vou mandar tocar os instrumentos novamente. Escute, amados. Os jovens disseram para o rei: não perca o seu tempo. Não adianta mandar tocar outra vez. Não queremos uma alternativa. Nós já tomamos uma decisão. E o rei torna a perguntar: quem poderá livrá-los? E aqui eu quero chamar a atenção da igreja. Aqueles moços disseram, depois você leia Daniel capítulo 3, vou parafrasear o que eles disseram. Eles disseram para o rei o seguinte: rei, fica sabendo de uma coisa, o nosso Deus é soberano, o nosso Deus é todo poderoso, o nosso Deus tem toda a autoridade, Ele tem o poder para livrar. Mas saiba, rei, escute, eles disseram: quem decide é Ele. Ele decide. Ele decide se vai livrar ou não vai livrar. A decisão é dele. O poder para livrar Ele tem, mas Ele também é soberano. Mas fica sabendo tu, ó rei, de uma coisa: se o nosso Deus vai ou não vai nos livrar, nós já decidimos, não vamos prostrar. Aleluia!
lançaram os jovens da fornalha, como todos sabemos, retiraram eles de lá. Nem fumaça ou cheiro de fumaça havia em suas roupas. E quando o rei olhou para dentro, havia lá um quarto homem, semelhante ao Filho dos deuses, uma teofania, a segunda pessoa da Trindade, o próprio Jesus Cristo, que adentrou com eles na fornalha de fogo ardente. E então, amados, o rei escreveu um novo decreto. O decreto anterior era uma ordem para que todos se prostrassem à estátua de ouro. Mas agora, pela postura, pela atitude, pelo bom testemunho, pela coragem, pela ousadia e pela fé daqueles 3 jovens, o rei escreve um novo decreto e diz: eu, imperador Nabucodonosor, rei da Babilônia, determino a todos os povos, nações e línguas que estão sobre o domínio de o meu vasto reino, que todos tremam e temam diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidenego. Deus pode mudar o curso da história se a igreja ficar de pé e não se prostrar, defendendo os valores morais e éticos da santa e bendita palavra de Deus. Fiquemos em pé em nome de Jesus Cristo, aleluia. Com a permissão do pastor Emanuel, gostaria de fazer uma oração com a igreja. Eu lhe convido, levante a tua mão para o céu. Nesta última hora da igreja na terra, Deus está em busca de homens e mulheres que tenham ousadia de Sadraque, Mesaque e Abidenego, que tenham confiança no Deus da palavra, que não se dobrem, que não se envergam, que não negociam a fé, que defendem a palavra. E Deus quer lhe usar, meu irmão, minha irmã, para mudar a história, para mudar o curso da sua casa, do seu lar, da sua família, da sua cidade, do seu bairro, do seu local de trabalho, do seu local de estudo, porque Ele é Deus sobre céus e terra. Levante a tua mão e vamos orar ao Senhor. Deixa Deus te usar, deixa Deus tê-lo como instrumento nesta última hora. Dê liberdade para o Espírito Santo. Amado Deus, amado Pai, obrigado pela palavra fiel e verdadeira. Obrigado, Deus, porque o Senhor fala conosco aqui nesta noite. Levanta a igreja aqui em Birigui, levanta os obreiros, os irmãos, as irmãs, levanta a Assembleia de Deus em toda esta nação, para fazer a diferença nesta última hora da igreja na terra, para que por meio desta igreja um avivamento venha a ser experimentado de norte a sul, a soprar nesta grande nação. Repreende as hostes espirituais da maldade e glorifica o teu nome. Enquanto oramos, estende a tua mão agora para curar, para libertar, para restaurar, para operar maravilhas, para renovar, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Quem crê e concorda diz amém. Assentai-vos, meus irmãos. Muito obrigado, pastor Emanuel. Perdoe-me o avançado do horário.